Meu nome é Marina, e por 28 anos, acreditei que Bianca, minha irmã mais velha, era minha melhor amiga no mundo. Crescemos juntas na mansão dos nossos pais em São Conrado, filhas únicas do fundador do Grupo Castel Branco, um império bilionário de mineração e agronegócio construído ao longo de 40 anos. Nosso pai, Ricardo Castel Branco, sempre nos tratou como iguais, duas herdeiras destinadas a dividir igualmente tanto a fortuna quanto a responsabilidade de administrar o império familiar. Bianca, 5 anos mais velha, sempre pareceu aceitar isso com graça, sorrindo em fotos de família, participando de eventos beneficentes ao meu lado, comportando-se como a irmã protetora que eu sempre admirei. Quando nosso pai foi diagnosticado com uma doença terminal, tudo mudou drasticamente. Bianca, que sempre trabalhou ao lado dele nos escritórios corporativos, enquanto eu me dedicava aos estudos no exterior, começou a assumir controle total das operações diárias da empresa, algo que, na época, pareceu completamente natural e necessário. Nas últimas semanas de vida do meu pai, já debilitado e confuso pelos medicamentos, Bianca passava horas sozinha com ele em seu escritório particular, sempre dizendo que estava apenas cuidando dos assuntos financeiros urgentes, para facilitar minha vida durante aquele período difícil. Meu pai faleceu em uma manhã silenciosa de outono, cercado por toda a família. Nas semanas seguintes, durante a leitura oficial do testamento, meu mundo desabou completamente diante de um escritório repleto de advogados. O documento, aparentemente assinado nas últimas semanas de vida do meu pai, concedia 85% do Grupo Castel Branco exclusivamente para Bianca, com a justificativa de que ela havia demonstrado maior capacidade e dedicação para liderar o império familiar. Eu receberia apenas uma pequena mesada mensal, suficiente para manter um estilo de vida confortável, mas completamente excluída de qualquer poder de decisão real. Olhei para Bianca esperando ver choque, esperando que ela lutasse ao meu lado contra aquela injustiça aparente. Em vez disso, encontrei um sorriso quase imperceptível em seus lábios. O mesmo sorriso calculista que, olhando para trás, eu deveria ter reconhecido anos antes. Papai sabia o que estava fazendo, ela disse calmamente, guardando os documentos em sua bolsa de grife. Você sempre foi boa demais para os negócios, Marina. Deixe que eu cuido de tudo agora. Naquele momento, entendi que minha própria irmã havia manipulado um homem moribundo, roubando não apenas minha herança, mas o legado inteiro que nossos avós haviam construído com sacrifício genuíno, e eu jurei descobrir exatamente como ela havia feito isso, custasse o que custasse. Nos meses seguintes à leitura do testamento, mudei-me para um apartamento modesto no centro da cidade, longe da mansão onde cresci, determinada a entender exatamente o que havia acontecido durante aquelas últimas semanas com meu pai. Contratei discretamente um advogado especializado em contestação de testamentos, junto com um grafólogo forense reconhecido internacionalmente. Juntos, começamos a examinar cada detalhe do documento assinado por meu pai. A assinatura parecia genuína à primeira vista, mas o grafólogo notou pequenas irregularidades, tremores sutis que sugeriam que meu pai havia sido pressionado ou estava sob efeito significativo de medicamentos, fortes durante a assinatura. Enquanto isso, comecei a trabalhar como consultora júnior em uma empresa de investimentos rival, usando um sobrenome diferente através do lado da família da minha mãe. Determinada a provar meu próprio valor, longe da sombra do nome Castel Branco, mergulhei completamente no mundo financeiro, que sempre me disseram que eu não entendia. Durante esse período, reconectei-me com o Dr. Henrique, o médico particular que cuidou do meu pai durante seus últimos meses. Inicialmente relutante em falar, ele finalmente revelou algo perturbador. Bianca havia solicitado repetidamente doses mais altas de sedativos para nosso pai, alegando que ele estava sofrendo demais, mesmo quando os relatórios médicos indicavam que doses menores seriam mais apropriadas. Também descobri que, semanas antes da assinatura do testamento final, Bianca havia contratado secretamente um advogado corporativo especializado em reestruturação de heranças complexas. Um profissional conhecido por criar documentos legalmente impecáveis, mas eticamente questionáveis. Enquanto reunia essas provas silenciosamente, também comecei a reconstruir minha própria posição financeira. Usando meus conhecimentos de investimentos e uma pequena herança de nossa avó, materna, que Bianca desconhecia completamente, comecei a investir estrategicamente em ações de mineração, prevendo com precisão uma alta significativa no mercado internacional. 1 ano após o funeral, eu já não era mais a irmã ingênua e dependente que Bianca sempre subestimou. Tinha recursos próprios, provas concretas de manipulação, e uma rede crescente de aliados no mundo corporativo que respeitavam minha inteligência genuína.
Pessoas que jamais souberam meu verdadeiro sobrenome até o momento certo. Bianca, ocupada demais expandindo seu controle sobre o grupo Castelbranco e desfrutando de sua nova posição social, nunca suspeitou que a irmã, boa demais para os negócios, estava construindo, silenciosamente, o caso mais sólido de fraude familiar que aquela família jamais enfrentaria. Planejei o confronto final para a noite da Gala Castelbranco, o evento mais exclusivo do calendário empresarial brasileiro, realizado no Salão de Cristal do Copacabana Palace. 300 convidados, banqueiros, herdeiros, ministros e magnatas internacionais reuniam-se para celebrar os 40 anos do império que Bianca havia roubado de mim. Cheguei em um vestido esmeralda de alta costura, sem anúncio prévio, acompanhada pelo meu advogado, pelo grafólogo forense e por 2 dos investidores mais respeitados do país. Homens que eu havia conquistado silenciosamente, como aliados ao longo de 2 anos de trabalho independente, sem que jamais soubessem meu verdadeiro sobrenome até aquela noite. Bianca, deslumbrante em diamantes, empalideceu ao me ver atravessar o salão. Marina, sussurrou, tentando manter a compostura diante das câmeras da imprensa financeira. Que surpresa! Imagino que sim, respondi, tomando o microfone reservado para o discurso comemorativo dela. Mas antes de celebrarmos 40 anos de legado, os presentes merecem conhecer a verdade sobre como esse legado foi transferido. Os telões do salão começaram a exibir as evidências. O laudo grafológico confirmando irregularidades no testamento, o depoimento do Dr. Henrique sobre doses excessivas de sedativos e os contratos provando que Bianca contratara secretamente um advogado especializado, semanas antes da morte do nosso pai. Nosso pai foi manipulado em seus momentos mais vulneráveis, declarei, minha voz ecoando pelo silêncio absoluto do salão. Tudo cuidadosamente orquestrado pela própria filha em quem ele mais confiava. O presidente do maior fundo parceiro da empresa, já meu aliado, levantou-se imediatamente. Diante dessas evidências, proponho a suspensão imediata de Bianca Castelbranco da presidência. A moção passou quase unânime. Bianca, tremendo diante da elite que tanto se esforçara para impressionar, tentou protestar, mas nenhuma palavra sobreviveu ao peso das provas. Você achou que eu desapareceria? Disse-lhe. Calma e firme, exatamente como fez com o papai. Mas esqueceu que também sou filha dele. Com a mesma força que construiu este império. Enquanto a segurança a escoltava discretamente para fora, os investidores presentes me ofereceram apoio unânime para assumir a presidência durante a investigação formal. 1 ano após a Gala Castelbranco, a investigação independente confirmou cada evidência apresentada. Bianca manipulou nosso pai em seus momentos mais vulneráveis, forçando a assinatura de um testamento fraudulento. O tribunal anulou o documento, restaurando a divisão igualitária que meu pai sempre pretendeu, enquanto Bianca enfrentava processos criminais por fraude e abuso de idoso vulnerável. Sob minha presidência permanente, o Grupo Castelbranco expandiu para mercados sustentáveis, finalmente realizando a visão que meu pai nunca teve tempo de completar. Investidores internacionais que antes hesitavam agora me procuravam ativamente, reconhecendo a integridade que sobreviveu à pior traição familiar possível. Bianca perdeu tudo, sua posição, sua mansão em São Conrado, vendida, para pagar honorários advocatícios e o respeito de toda a elite que tanto se esforçou para impressionar. Mudou-se discretamente para um apartamento simples, longe dos holofotes que antes adorava. 6 meses depois, ela apareceu inesperadamente em meu escritório com vista para a Bahia, os olhos vermelhos, sem qualquer traço da arrogância que sempre carregou. Marina, eu sei que não mereço perdão, disse, voz trêmula. Mas eu amava o papai mesmo fazendo o que fiz. O medo de ser esquecida me transformou em alguém que nem eu reconheço. Olhei para ela longamente, sentindo não raiva, mas uma tristeza profunda pela irmã que pensei conhecer. Eu também te amava, Bianca. Talvez ainda ame de forma complicada. Mas amor nunca justifica o que você fez com o papai. Comigo, com nossa família. Não a expulsei completamente. Ofereci um pequeno cargo administrativo, longe de qualquer poder de decisão, uma chance de reconstruir lentamente alguma redenção através de trabalho honesto. Naquela noite, sozinha no terraço da mansão que voltou a ser verdadeiramente minha, olhei as estrelas sobre a Baía de Guanabara, sentindo finalmente paz completa. Perdi a irmã que pensava ter, mas ganhei algo mais valioso. A certeza absoluta da minha própria força. E a prova viva de que nenhuma traição, por mais profunda que seja, pode destruir quem se recusa a desistir de si mesma.